Olá, seja muito bem-vinda! Eu sou Cibele Andrade e te convido a estar comigo a partir de hoje para conhecer um pouco mais da palavra ressignificar. Deixa eu me apresentar. Eu sou esposa, mãe e uma filha hoje que ressignificou a vida e todos os dias busca ressignificar algo. Tenho 39 anos, meu filho tem 8 anos e eu tenho um esposo que é o meu maior incentivador, junto com o Zé, que está do outro lado da câmera, para esse projeto acontecer. Então, eu quero que você seja muito bem-vinda, mulher. Profissionalmente, eu trabalhei muito tempo em várias áreas, mas uma das que eu participei com muito afinco, com muita dedicação, foi a parte da comunicação. E aí, eu me formei jornalista em 2014. Em 2016, nasceu o Jason Filho. E aí, tudo muda. A gente se torna mãe, as coisas mudam, as prioridades mudam e os ciclos também. A gente entende estações. E essa estação da minha vida, da maternidade, trouxe muita transformação. Mas também trouxe transformação no casamento. Em 2017, pedi o divórcio por conta de um pedaço de chocolate. E um dia eu trago o Andrade para a gente falar sobre isso aqui. Mas não vou contar hoje não, tá? E o momento do divórcio leva a gente a entender o que é família de verdade. Porque quando você passa a dividir a sua vida com alguém, você também divide os problemas, você divide sonhos e principalmente você divide o teu passado, porque você acaba trazendo junto contigo na bagagem todas as histórias que você viveu. E aí eu percebi que o meu casamento estava indo para o buraco. Para resumir a história, eu caí de paraquedas num curso chamado Casados para Sempre. E Andrade não queria ir. Também não vou contar a história porque eu vou deixar ele contar para vocês. Mas nesse curso Casados para Sempre foi o começo da minha transformação como mulher, como filha, como mãe, e ter uma identidade em Cristo verdadeira, daquelas que eu me sinta pertencente de algo muito maior, porque todas nós carregamos um propósito maior, e às vezes a gente está deslocada, dependendo da fase da vida a gente não consegue perceber isso. Mas vamos lá, sigamos. Finalizou Casados para Sempre, para quem não queria participar, o Andrade, no final a gente acabou se tornando líder desse treinamento, desse curso para casais. E quando chega o final desse projeto em 2017, quando a gente é convidado, então, pelos pastores lá para ministrar para casais e aprender um pouco mais, eu olhei para o Andrade e falei assim, ei, tem coisas que eu acho que não é esse aqui que está agindo, mas é emoção, tem coisas que é hormônio. E o Andrade falou, ai, tá bom, eu concordo contigo, tô pensando em fazer psicologia para ajudar os casais. Mas o Geizinho não era bebê, tinha 1 ano, faz como? Sem recurso financeiro, sem tempo para estudar, trabalhando em 2 empregos, mas quando Deus coloca algo no teu coração, Ele traz as possibilidades também. E a parte mais linda disso tudo é que de 2019 até 2023 eu estudei, cursei psicologia. E hoje eu sirvo casais também. E a psicologia entrou na minha vida para curar muitas coisas. E eu entendi um verdadeiro chamado por trás de uma graduação. Mas a experiência que eu tive depois de formar era que eu precisava atuar. E veio o tão sonhado CRP. Que todo mundo que estuda quer ter o seu CRP, né? Quem está na psicologia. E quando veio, eu tive uma experiência da clínica e eu me olhava ali dentro daqueles, sabe? Não. Dentro desse formato não me preenche, tem algo para além. Em dezembro de 2024, eu decidi pedir baixa no meu CRP. Eu falei, aquilo que Deus tem para mim é diferente disso aqui. E se esse documento vai me parar, eu decido abrir mão dele. O que você decide abrir mão hoje para viver o propósito, para viver o chamado? E sim, a gente precisa renunciar. E é com muito amor que eu te falo isso. 2025 chegou com tudo e eu decidi encontrar a minha verdadeira identidade e virou uma obra de arte. Daqui a pouco você vai ver em tamanho expandido. Eu falei, eu preciso visualizar isso com muito mais clareza. Eu preciso identificar de verdade o que está por trás da Cibele que eu ainda não entendi. Quem sou eu de verdade? Crises de identidade, né? E chegando próximo dos 40 anos, aquilo fica um pouco mais intenso, os hormônios mudam, as estações mudam. E eu mandei para a Rita, uma artista linda que eu tenho um carinho muito grande, um áudio descrevendo a fase que eu estava e o que eu queria. E ali começou um novo processo, onde eu comecei a olhar a possibilidade de eu cuidar de mulheres que têm sonhos, projetos, que têm desejos, mas que muitos deles, assim como eu, adormecidos. E durante esse tempo, desde janeiro de 2025 até agora, o mês que nós estamos, que é o mês de setembro, muita coisa mudou. Mas a virada de chave maior
foi quando meu esposo olhou para mim e disse assim: para de cuidar das ovelhas dos outros e passa a cuidar das tuas. Aquilo me impactou de um jeito tão tremendo. E eu falei: oh, como esse homem é sábio. E eu disse: tá bom, vou fazer. Mas sabe, perdão, sabe que tudo tem uma espera? Sabe que tudo tem um tempo para acontecer? Chegou uma pessoa para eu atender e naquele atendimento foi a maior virada de chaves da minha vida. Eu comecei a ouvir aquela mulher e o que ela trazia e falava: olha, tem algo mais aí atrás, o Espírito Santo tocando no meu coração. Porque eu já tinha dado baixo no CRP, então o Espírito Santo podia falar comigo. Eu não tinha mais uma ética profissional para seguir, que eu não podia misturar a espiritualidade com a ciência, com o conhecimento que eu tinha estudado. E o Espírito Santo falou assim: Cibele, sabe aquela jornada que está na gaveta, que eu te dei? Coloca ela em prática. Essa família que tu vai atender, eu sou fértil. E assim eu fiz. Uma jornada de 7 dias, no valor de R$97. Todo o valor foi destinado para uma família. Mas sabe o mais lindo? Quem veio para a jornada, uma delas está aqui hoje comigo para abrir esse podcast. E é com muita alegria que eu quero apresentar a Amanda Costa, que tem um projeto lindo, que já cuida de mulheres há muito tempo, que tem muita história, não só dela, mas história das mulheres que também acabaram fazendo parte dessa jornada de transformação dela. E nada melhor do que a gente ouvir o chamado, obedecer, e Deus vai fazendo a gente entender no caminho o processo de cura da gente, que é por meio de pessoas, de histórias e de vidas. Então, seja bem-vinda, Amanda. Obrigada. Que honra tê-la aqui. Obrigada. Essa introdução eu quis trazer dessa forma porque você, mulher, também tem uma história. E às vezes a gente fica no passado. Às vezes a gente fica numa profissão, às vezes a gente fica num tempo, num modo que a gente quer tudo do nosso jeito. E não é assim não, né? Verdade. A Amanda eu conheci dentro da jornada e chave da mente. Era aquela jornada para ajudar a família. Mas sabe de uma coisa? Nunca é só sobre nós. Sempre que vem algo para a nossa vida, e eu costumo dizer isso lá no grupo hoje do Ressignificadas, todas as lives de manhã às 6 horas eu digo isso: Deus nunca vem para uma pessoa, Deus vai vir para um povo. E se veio algo até a Amanda, o que a Amanda faz com isso? Então, quando a Amanda chegou para mim, ela disse assim: olha, tem uma moça assim, gostaria de ver se eu posso trazer ela junto. E aí a história dessa outra moça também veio para mim com algo transformador. Então, mulher, não sei o que você está vivendo, mas continua assistindo isso aqui, porque com certeza vai transformar a tua vida. Hoje nós vamos falar de fases da espera. E aí eu quero que a Amanda traga um pouco da tua história. Como você chegou até aqui? Conta para essas mulheres que estão nos assistindo como é a tua caminhada até o momento de hoje. Bom, tem lencinho aí, né? Eu acho que a gente vai chorar um pouquinho aqui, né? Vamos tentar, porque ou eu choro ou eu falo. Então eu vou tentar falar. Fica tranquila que já deu tudo certo. Vai lá. Bom, esse é o teu já. Obrigada. O meu nome é Amanda, né? E até eu estava pensando assim, quando eu vou me apresentar para alguém, o que eu falo, né? Por muitos anos eu me apresentei como a Amanda contadora. Olha só, era a tua profissão. Isso, a minha profissão definia quem eu era. E eu, nossa, saí desse lugar já faz alguns anos, mas sempre quando eu vou me apresentar, eu fico pensando, porque como foi muitos anos nesse lugar, eu pensei, como eu vou me apresentar? Aí eu pensei, não, eu vou me apresentar como filha. Olha só. Ontem nós falamos sobre isso, né? Sim. Filha ou amiga? Filha ou amiga. E já faz muitos anos, assim, que eu me... Desde quando eu conheci a Deus, né? Que eu tive um primeiro encontro com Deus, eu me deparei com o Pai Nosso. Que é uma oração que a gente faz, né? Muito habitual, né? Uma oração muito conhecida. E até no automático, às vezes, você percebe. Pai Nosso. Tenho um Pai. Eu tenho um Pai que está no céu, né? E esse meu pai não é como meu pai terreno. Amém. Esse pai é perfeito. Esse pai é lindo. Muito bom. Você falou da contabilidade, né? Que momento que ela entrou na tua vida? Desde sempre. Eu trabalho com contabilidade há 20 anos. Então, nos meus primeiros trabalhos, né? Eu já fazia, inclusive, a minha mãe vendia Avon, sabe? E eu fazia aquele papel do Avon bem grandão, que vinha assim, o valor
do produto, o código, a margem de lucro. E aí eu falava, mãe, olha, se tu vender a tanto, tu vai ter tanto por cento de lucro. Eu fazia aquilo com 10, 8 anos. Então, assim, Já tinha o dom, sabe? Desde quando eu comecei a ler, escrever. Meu pai era muito inteligente também, ele era torneiro mecânico. Então, ele fazia aqueles projetos, aquelas coisas. E meu pai era daquele que sentava no colo dele e ele falava assim, olha, se tiver um passarinho com 3 filhotinhos, e daí juntou mais tanto passarinho. Quantos passarinhos tem? Sabe? Daí ele ficava assim... De forma lúdica te ensinando. E essas lembranças que eu tô tendo agora, boas, da minha infância, foi fruto do ressignificado. Olha que lindo! Foi fruto do ressignificado. Porque a gente, né, geralmente lembra, assim, essa questão da paternidade da minha vida. Por isso que quando eu me apresento como uma filha. Porque essa questão da paternidade da minha vida, assim, foi algo curado, sabe? Sim. E o Senhor tem curado cada dia. Eu acho que é um lugar de cura que a gente não pode se contentar. Não, já estou curada. Não, sempre tem mais. Sim. E sabe o que é o lindo? Que a tua história aqui vai conectar com tantas mulheres, mas tantas mulheres que estão do outro lado, entendendo que as fases que tu vai trazer daqui a pouco, as fases de espera, nada mais é do que estações que a gente está passando na vida. Isso. E a gente não pode se esquecer das nossas lembranças, né? Que foi o que tu mencionou agora, porque elas vão levar a gente para esse caminho. Quando tu fala ali sobre a contabilidade também de sempre, às vezes a gente se prende demais também isso. Sempre isso caminhou comigo. Então tu imagina, como é que eu vou me livrar disso? Só que eu impeço de um novo ciclo começar também. Faz sentido isso pra ti? Muito. Verdade. Porque a gente foca muito, né? Naquilo que a gente já faz muito bem. E às vezes o Senhor tem dado algo novo e a gente tá focado ali naquilo, né? Naquele ciclo. Me fala, quando é que começa esse interesse de trabalhar com mulheres? Porque a gente sabe que dentro da nossa vida, eu não preciso ter um ministério, gente, para trabalhar com mulheres. Eu vou à panificadora, tem mulher, eu faço no serviço de banco, enfim, onde eu for ter mulher. Então, se eu entender que eu posso estar frutificando na vida de alguém, independente de eu ter um rótulo ali, você é uma líder de mulheres, eu posso cumprir meu papel, meu chamado. Mas, especificamente, trabalhar em um projeto como é o que você, né, durante muito tempo, esteve à frente também, ajudando ali e acolhendo mulheres. Quando que vem isso para a tua vida? Que momento vem esse lugar? Isso aconteceu, na verdade, com a minha cura. Quando eu comecei a ser curada na questão da paternidade, nunca foi sobre trabalho, na verdade. Né? Nunca foi sobre estar em um escritório, estar em uma loja, estar em um hospital, né, para as enfermeiras. Sempre se trata daquilo que a gente carrega de fato em Deus. Então, sempre foi assim. Eu comecei a ser curada, eu tive uma experiência, né, com o pai. Né, e eu estava lá trabalhando e daqui a pouco, do lado de mim, estava trabalhando uma colega. E, sabe, como é que foi, né? E o assunto vai entrando, como é que é? E teu pai? Então, eu não tenho pai. Pai, não sei quem é. Aí, sabe? Então, o Senhor sempre me conectou com mulheres com as mesmas dores. Sim. Né? E assim eu fui impartindo um pouquinho daquilo que eu já tinha recebido e foi automático. Em todos os momentos da minha vida que eu posso lembrar, assim, desde quando eu conheci o Senhor, foi esses momentos, assim, de estar aqui, estar ali. Eu tenho, né, aconteceu isso comigo e foi impartindo. E até que então, né, eu fiz um primeiro curso na igreja, que era um grupo pequeno, então eu comecei a aprender com mulheres que já haviam recebido um pouco mais, então eu fui recebendo, é assim que é o transbordar, né? Aqui se nós recebemos, a gente entrega e a gente recebe mais um pouco, e inclusive eu tive muitos casos, né? Como você disse, eu tenho muitas histórias de muitas mulheres que sofreram muito mais. E às vezes, assim, muitas vezes eu peguei a minha dor, coloquei no bolso e fui. Quando eu cheguei lá, eu falei, não tenho tanta dor assim, sabe? Então, esse lugar, assim, de transbordar, e a gente acaba aprendendo, recebendo muito mais do que a gente vai dando. E é interessante essa tua fala, porque diante da nossa dor, ainda assim há algo de bom que eu posso impartir com outra pessoa. Mesmo diante da minha dor, estando eu, né, enfim, desconsolada, me sentindo não merecedora,
de acolher alguém, ainda assim tem algo em mim que vai tocar a vida de alguém. Talvez só um abraço, talvez só o acolher e uma escuta atenta, né? Eu gostaria de saber o que foi mais desafiador para ti nesse processo de estar com mulheres. Eu acho que eu vou falar sobre isso nas minhas Dentro, fases. tá, perfeito. Perfeito, porque realmente cada fase é um desafio, né? Cada estação que a gente vive, a gente tem um desafio diferente. Então, um pouco do que Deus está fazendo agora comigo. Ótimo. É a minha exposição. Que é o maior desafio. Eu acho que o maior de todos, assim, eu vou falar um pouquinho de cada fase, mas assim, o maior é a exposição. Porque eu conheci nesses anos, né, de caminhada, esperando em Deus, eu conheci muitas mulheres e elas se escondem. Porque elas têm vergonha. E ninguém quer se expor. Ninguém quer chegar aqui e dizer, olha, eu não consigo engravidar. Sim. Né? Eu não caso. Eu tenho uma doença física e eu não sou curada ainda. Eu oro tantos anos e o meu marido ainda não se converteu. As pessoas não querem, elas preferem dizer, não, na verdade eu nem queria casar, na verdade, assim, eu tô focando muito na minha área profissional, sabe, e daí, mais pra frente, na verdade não, né, então, assim, a exposição é um desafio. Eu vou até aproveitar a tua fala, Amanda, porque dentro da psicologia, a gente trabalha comportamento humano. E se você se identificou com essa fala da Amanda, não sei qual cidade que tu estás, enfim, mas se tu já fez terapia ou não fez, tem uma abordagem específica, que é a que eu fiz a especialização, que chama terapia dos esquemas. E na nossa infância e na nossa adolescência, alguns mecanismos de proteção, por conta de necessidade emocional não suprida, vão desenvolvendo, protegendo a gente. Um deles é privação emocional, inibição emocional, defectividade e vergonha, que me leva para um lugar de fracasso, então eu não quero me envolver para não sofrer. Só que esse mecanismo ele é só importante na infância e na adolescência. Na fase adulta ele não desenvolve. Ao contrário, ele está ativo. Ativo para quê? Para evitar que você sofra. Então, a gente não faz isso por mal, né? Isso. E eu vou te dar até um exemplo meu mesmo. Quanto tempo de televisão e quanto tempo parada? Porque a forma como eu saio de um veículo de comunicação me travou. Mas por que me travou? Porque eu peguei aquilo ali e eu levei para dentro do coração. Com um cobertorzinho, travesseiro, Então não é sobre o que te trazem, né? Mas é o que tu faz com o que te traz, com o que te apresenta. E muitas mulheres entram nesse lugar, assim como eu também entrei e que hoje estou saindo. Da mesma forma que você está, né? No processo da questão da exposição, que é um desafio, para mim também é. Porque é o medo do julgamento. Nossa, agora virou youtuber. Agora, não, eu só voltei para uma profissão que eu já tive. E tá tudo bem. Eu tenho pessoas que me incentivam. Eu tenho pessoas, inclusive, que apostam tanto no meu trabalho e na forma como eu, né, tô conduzindo a vida, muito mais do que eu. Por que eu não posso olhar para isso pelo amor? Perfeita a tua fala. Quando a gente conversou, tu me falou dessa espera. E tu falou de algo que você estava escrevendo, de algo que você estava buscando muito em Deus, em oração, com o teu esposo, enfim. Eu acredito que esse preparo, né, esse tempo de maturação ali, vamos dizer que como se estivesse uma incubadora, preparando para algo muito maior, também é um desafio. Sim, como colocar isso, né? Como começar, terminar, né? Como expressar isso tudo, né? Porque estou falando aí de um tempo de espera de 12 anos, né? Não é algo que aconteceu em 1 ano, 2, por mais que também tem pessoas que vivem, né? Eu ouvi uma frase de uma amiga que eu lembrei agora. Quando eu estava começando a tentar engravidar, assim, lá alguns anos atrás, uns 10 anos, 12 anos atrás, ela me disse, Amanda, quem espera 1 ano, sabe o que é esperar 1 ano. Quem espera 5, sabe o que é esperar 5. Então, assim, para cada pessoa, né, vai ter uma experiência. Você pode ter a mesma dor. Eu tive um problema de paternidade, você teve um problema de paternidade, mas você teve de outra forma você recebeu. Né? Então, a dor não se compara, sim, se ampara. Sim, né? Maravilhoso. Eu já vou adaptar também. Vamos falar da primeira? Vamos. Primeira fase? Então, primeira fase, eu acho que é a fase que todas nós passamos, né? Que é a fase da frustração. Porque assim, ninguém faz um projeto ou quer viver algo e não coloca expectativa. Perfeito. Não vou dizer assim, eu vou parar de tomar um anticoncepcional agora.
e eu vou demorar 12 anos para engravidar. Sim. Não, né? Não, ninguém coloca essa meta. É a mesma coisa uma jovem, né, de 23, 22 anos, ali, eu quero me casar. Agora eu acho que é o momento de orar por isso. Eu vou demorar ali alguns meses, alguns anos, né, para que venha a pessoa certa. Ninguém espera que vai chegar com 40 anos e não vai ter casado ainda. Busca se planejar, né? Desejar. Isso. Então, a frustração, ela vai acontecer. Sim. Né? A forma como a gente vai lidar com essa frustração é que vai ser a chave de tudo. Né? Sim. E no meu caso, falando de mim, eu sempre consegui tudo. Né? Eu sempre consegui tudo que eu quis. Eu sempre fui muito determinada, assim. Independente. Isso, independente, né? Nossa, minha mãe é uma mulher incrível, né? Minha mãe é uma mulher muito determinada. Daquelas italianas trabalhadeiras, sabe? Assim, que faz, é caprichosa com a casa. Sim. Então, minha mãe sempre me motivou a esse lugar, assim, né? De buscar aquilo que eu quero, de correr atrás. E isso é lindo, é louvável, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sempre confiei muito em mim, naquilo que eu, né, consegui. Por exemplo, os meus coleguinhas na escola, né? Esse tempo de ressignificar, eu estou muito na infância. Ai, que coisa boa. Meus coleguinhas na escola, eu lembro que estudavam tanto, ficavam ali horas estudando, eu ia ali, estudava um pouquinho e tal. Às vezes nem estudava e tirava 10 na prova, sabe? Então, eu sempre tive muita facilidade de tudo, sempre, sabe? Então, quando chegou a engravidar, ok, vamos lá. Agora tá na hora, porque eu quero agora. Então, eu fiz isso. Sou eu que controlo a minha vida. Aliás, a gente faz isso o tempo inteiro. Sim. A gente diz o tempo para as coisas acontecerem e, na maioria das vezes, esse controlar gera uma ansiedade enorme na gente. Porque o tempo não está nas nossas mãos, né? E eu sei que tem coisa que dá para a gente planejar, coisa possível de a gente pôr tempo, e é necessário esse planejamento, mas tem coisas que fogem do nosso controle. Exatamente. Então, a frustração para mim foi grande por isso. Talvez, como eu digo, por isso que para mim a frustração foi grande, porque talvez para uma outra pessoa que sempre teve aquela dificuldade de conseguir as coisas, que sempre foi mais difícil. Vou chegar engravidado, eu sei que vai ser difícil. Não, para mim, eu sempre fui muito confiante em mim. Perfeito. Então, fazia, né? Foi o dia em que... Mas é muito interessante como Deus é lindo, né? Maravilhoso. É que Ele sempre nos dá uma palavra e uma direção, né? E teve um dia, né, um dia que marcou a minha vida, assim, que eu já fazia uns 6 meses que eu estava sem tomar um anticoncepcional. E aquele dia o meu ciclo veio. E para quem está tentando, vai me entender que o dia que vem é o dia do choro, né? Sim. Então, eu chorei o dia todo. Chorei, aquele. E era uma terça-feira. E na terça-feira eu ia para o culto de ensino. À noite. E daí eu trabalhei durante o dia e tal, fui pro culto à noite. Quando eu cheguei no culto, na igreja, né? Eu entrei lá com o carro, assim, no estacionamento, e o carro era fechado de película, assim, não dava para ver nada, era G8. Vidro fechado, eu entrei. Quando eu entrei, eu vi o irmão Saul, que era o irmão que cuidava do estacionamento da igreja. E todo mundo falava assim, nossa, o irmão Saul é um profeta. O irmão Saul, cheguei lá, ele me entregou essa palavra, a palavra que eu estava precisando, o irmão Saul me entregou. E várias pessoas me falavam desse irmão Saul e eu realmente reconhecia ele como um homem de Deus. Só que ele nunca tinha entregado uma palavra para mim. E aquele dia eu não falei com a minha boca, eu só pensei, estava dentro do carro, no estacionamento. O irmão Saul estava um pouco mais longe, assim. E eu olhei para ele e eu pensei, se esse homem é realmente um profeta, eu quero uma resposta através dele. Uau! Bem no teu dia de choro. Naquele dia. O dia do desafio. Aí eu desci do carro e eu fui, né, sempre como costume, paz, irmão Saul, tudo bem, paz, né? E sempre a gente ia lá, cumprimentava ele. E eu bem plena, né? Quando eu fui em direção a ele, eu fechei a porta do carro e eu virei para ele e eu vi que ele ficou olhando assim para mim. Fui até em direção a ele, paz, a paz. E ele bem, meio assim, muito respeitoso, né? Ele falou, posso fazer uma pergunta particular para vocês? Daí meu marido falou, pode sim, irmão Saul, pode perguntar. Quando que vocês vão ser em 3? Na hora eu já comecei a chorar, porque eu já tinha chorado o dia inteiro. Só deu continuidade no choro. Daí eu comecei a chorar, não consegui nem falar de tanto que eu chorei. Daí ele falou, calma, irmã, calma.
calma. Já entendi. Ele estava tentando discernir o que Deus estava mostrando para ele, né? Provavelmente. Hoje eu entendo isso, né? Sim. Mas naquele dia, naquela época eu não entendia muito. Mas ele disse, calma, irmã. Eu já entendi. Quando você abriu a porta do carro e desceu e fechou a porta do carro, eu ouvi a sua barriga crescendo, eu tive uma visão. Mas, assim, vai precisar passar por alguns processos ainda. Mas não fica triste, não chora. Eles estão me consolando, sabe? Não chora, porque assim, muitas irmãs vão receber o milagre antes do que você. Mas a sua hora vai chegar. Que palavra, hein? Essa foi... Direta, assertiva. Eu queria o profeta, não queria? Pede. Engraçado que eu abri uma passagem aqui para trazer no final, que é sobre isso. Que aquilo que você pede, crendo que você já recebeu, você vai receber. E o mais lindo de tudo é que Deus, ele é perfeito. E na palavra de Deus tem resposta para tudo. A gente pede, a gente abre. Eu costumo fazer uma técnica, inclusive, Amanda, que é assim, faz uma pergunta e abre. Até bolo de remédio fala contigo. Desde que a pergunta seja uma pergunta certeira, seja uma pergunta assertiva. Seja aquela pergunta que realmente te leva para um lugar de direcionamento. Então, não dá para perguntar algo assim genérico. Não, seja pontual, que é aquilo, né? Tu fez a pergunta na tua mente, se for, vai vir a resposta. Esse homem vai falar comigo. Eu queria saber o porquê eu não estava grávida ainda. Essa era a minha dúvida, né? E ele trouxe a resposta. E ele trouxe a resposta. E naquela época, eu não sabia o que era processo. Tinha noção do que era processo. Que não se falava muito de processo naquela época, né? Então, eu fui assim, que processo é esse? Só espera em Deus. Espera em Deus, espera. E aí, ok. Então, essa foi a primeira fase, sabe? É por isso que eu digo que cada fase tem uma direção de Deus e uma palavra e o consolo. Então, essa foi a minha primeira fase. Foi a fase da frustração. Eu não conseguia engravidar ainda. E naquele momento, Deus me disse, olha, filha, confia em mim. Não é tu, não é o que tu sabe, não é o que tu faz, não está no teu controle. Perfeito. E eu comecei a entender isso, né? Esse tempo de confiar em Deus. Né? Então, essa foi a minha primeira fase. Passando isso, deixa eu lembrar a minha segunda. E o interessante são os marcos de cada fase também, porque se a gente for ver, a gente está numa estação e a gente já quer antecipar essa estação. A gente já quer que as coisas se resumam 10 anos em um. E não, mulher, para você que está aí aproveitando, né, entender que tudo que tu está passando tem um tempo para acontecer. E esse tempo para acontecer, a gente precisa respeitar a fase por conta dos aprendizados. Se eu não aprendi, eu não fui aprovada, é igual escola. Se a gente olhar para o trajeto da escola, só vai para o segundo ano se você for aprovado no primeiro. É mais ou menos a vida, né? Então, entender esse tempo. Quando tu coloca ali de você fazer a pergunta, vir uma resposta no mesmo dia, no mesmo momento, é Deus te trazendo a noção do tempo. Tu vai passar um processo. Então, quando Deus traz a noção de tempo, é dizer, ok, já entendi. Deixa eu viver o processo, então. Até eu estava me localizando aqui, porque é muita história, né? E naquela época, eu lembro de uma palavra, né, que está em Salmos 33, no 20 e 22, né? Nossa alma espera pelo Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo, pois nosso coração regozijará nele, porque nós confiamos no seu santo nome. Que a tua misericórdia, ó Senhor, seja sobre nós à medida que tivermos esperança em ti. Perfeito. Está condicionado, né? Sim. E hoje a minha palavra no esquema foi o quê? Alegria. Regozijo, né? Alegria. Não, foi muito pontual, gente. Deixa eu pegar, acho que tá aqui do ladinho. Tá aqui embaixo, não sei onde eu coloquei. Tá aqui, ó. Falei. Deixa eu mostrar pra vocês o que a Amanda tirou, só pra você saber que palavra que é. Esse aqui é um emocionário, né? Então, chama pluma das emoções. Aqui tem várias emoções. E todos os dias, pra quem tá na live, né? Eu falo sobre emoção. Em algumas situações eu peço para elas me ajudarem. Mais para cima, mais para baixo. Tira uma pecinha aqui de dentro. Já estou te convidando para assistir a live todo dia, 6 horas. E aí, a Amanda chegou, eu entreguei para ela. Falei, olha, tira um olho para a gente ver. Eu tirei um ponto de interrogação, mas anteriormente havia tirado o desrespeito. E a Amanda tirou, a primeira que saiu foi a alegria. Então, para mim é muita alegria também. Meu Deus. Porque é resposta, né? Para esse tempo, é resposta
para aquilo que a gente se propõe a fazer e andar diante de um caminho reto, sabe? Ser obediente àquilo que Deus está trazendo, não aquilo que a gente quer. Uhum. Depois que tu passa essa fase ali, que é a primeira fase, vem uma fase de cura. Essa é a fase que vai depender de cada pessoa, né? Sim. O quanto de tempo que vai demorar, né? E quanto de coisa que tem para curar. E eu só digo que seja, como eu falei antes, né? Um lugar que a gente nunca deve sair. Sim. Né? Um lugar de busca, um lugar de conhecimento, né? Dos nossos sentimentos, dos nossos pecados, né? E tudo. E eu tive vários processos, assim, né? De liberar perdão, né? De liberar perdão para pessoas, para mim mesma, né? De decisões. Por muitos anos eu me culpei, assim, pô, será que eu demorei muito para começar a tentar? Será que, entendeu? Então, todo mundo tem, assim, essa culpa também. Ah, será que eu errei aqui? Será que não? Então, eu passei por um processo de cura, foi muito choro. Eu pensei assim, meu Deus, será que eu ainda tenho coisa para chorar? Tem lágrima aqui dentro ainda? Porque eu passei por muitos processos, assim, né? De cura, de libertação, de renúncia. E à medida que você vai renunciando, à medida que você vai permitindo, você vai alcançando mais. É como se fosse um lugar que você vai cavando, né? Um lugar que você vai cavando e você encontra, né? Deus nesse momento. E eu quero já pular para um momento onde foi dessa segunda fase, que foi uma experiência também, assim, muito, muito forte que eu tive, né? Eu e o Senhor. Que eu já era intérprete de Libras da escola de externo, nessa época. Olha, quando eu entrei na escola, que legal! Quando eu entrei na escola foi para interpretar, traduzir, né? Em Libras para uma amiga minha surda. Olha só que lindo. E foi bem no ano da pandemia, foi 2020. E como suspenderam as aulas devido ali à pandemia, né? A nossa apóstola, né? A pastora Ali, ela fazia algumas atividades assim com a equipe, né? Das obreiras, né? E comigo, que era intérprete naquela época. E ela dizia assim, olha, já que a gente não pode se reunir aqui, vamos fazer o seguinte, hoje vocês vão fazer uma atividade em casa, né? Vocês vão organizar uma parte da casa, outro dia vocês vão fazer um culto, outro dia vocês vão fazer, né? Essa dinâmica era para o grupo todo? Não, era para a equipe que trabalhava, né? Era um cuidado dela conosco, assim. Com a liderança, ou seja, a importância de você manter, mesmo diante de uma pandemia, você manter ali o grupo unido, né? Sim, ótimo. E daí teve um dia que ela disse assim, olha meninas, hoje a gente vai fazer algo assim. Vamos fazer uma noite com as crianças, com os filhos, né? Então você vai fazer alguma coisa, vai fazer uma gincana, vai fazer uma noite do cachorro quente, vamos fazer cabaninha na sala, vamos fazer... Ela sempre é muito criativa com as ideias. Sim. E daí ela mandou esse áudio no grupo, né? E agora... E assim, as duas obreiras que ainda não têm filho, que era eu e mais uma, que hoje tá grávida. Olha, gente! Essas duas que não têm filho, eu vou mandar um áudio no privado e eu vou explicar o que vocês vão fazer, tá bom? Na hora que ela mandou esse áudio no grupo, eu já falei, se eu tivesse filho, eu acho que eu ia fazer uma pizza. Porque quem espera, sonha. Sim. Sabe? Então eu sonho com o chá revelação. Né? As mulheres que são solteiras... Mas já quero estar lá, tá? Já quero estar lá te filmando. Aliás, olha, chega a me arrepiar. Eu sou do tipo de pessoas que sonham. Termina a tua história, depois eu quero contar algo que eu lembrei aqui. E as mulheres, né, que esperam, assim, por casamento, elas sonham com um vestido, né? Naquele momento eu pensei, se eu tivesse filho, eu ia fazer tal coisa. E aí eu fiquei esperando, e logo em seguida ela enviou o áudio pra mim. E ela disse, filha, você vai fazer assim, ó. Você vai entrar no seu quarto, você vai orar, né? Você vai colocar diante de Deus esse filho, você vai gerar esse filho no seu coração, você vai profetizar sobre ele, né? E você vai ter esse momento com Deus. Na hora que ele já testificou no meu espírito, porque era algo que, assim, quem fala que espera, eu tô orando por isso, mas você não ora todos os dias, né? A nossa realidade é essa, né? E fazia um tempo já que eu não orava por isso, assim, né? Tipo assim, não é uma coisa que tu ora todos os dias, né? Eu testificou no meu coração na hora, assim, eu vou fazer isso, tenho certeza, né?
minha apóstola, uma mulher de Deus, ela foi direcionada por Deus para fazer isso. Só que lá no fundo, a dor... Tô 10 anos orando já. Acho que naquela época eu fazia menos, naquela época eu fazia 7. Eu tô 7 anos orando, vou orar, Sim. sabe? Quem é ela pra me mandar orar? Não vem os pensamentos meio doidos assim? Vem aqueles pensamentos assim, né? Na hora eu já repreendi aquilo, não, eu vou orar. Perfeito. Sabe? Vou orar. Eu vou obedecer. Então, nesse tempo de espera, Deus faz isso, sabe? Obediência. Deus faz isso com a gente. Eu entrei no quarto. E eu tenho o costume de sempre ligar um louvorzinho, assim, pra... Preparar o ambiente. Não está tão, né, assim, afobada do dia. Então, até a gente se conectar ali, liguei um louvor, comecei a me concentrar ali em Deus. Aí eu coloquei o louvor do Antônio Cirilo. E ele começou a cantar Santo, Tu és Santo. E comecei a cantar com ele. Do nada, ele parou a música e falou assim: sabe, irmãos, quando você pede algo para Deus e Deus dá aquilo que você está pedindo, você conhece o caráter de Deus. Deus é Pai, Deus é amor, Deus quer te abençoar. Mas quando você pede algo para Deus e Deus não te dá aquilo que você está pedindo na hora, você tem a oportunidade de mostrar o seu caráter para Deus. Nossa. E continuou cantando, Santo. Aquela hora, Sibeli, eu chorei. Assim, eu chorei e falei: Deus, me perdoa. Me perdoa porque eu sou uma pedinte. Sabe? E... vou usar o lencinho agora. Deixa eu aproveitar, então, o teu gancho sobre pedir. Lembra que eu falei que eu queria falar algo? Uhum. Eu lembro de quando eu trabalhava na TV da cidade, entrou uma amiga para trabalhar lá. E ela estava numa fase, assim, bem desafiadora. Depois ela foi minha guardiã durante um tempo. Eu olhei um dia para ela e falei assim: ei, vamos aproveitar agora à tarde. E a gente tinha que fazer algumas visitas para clientes. E a gente vai lá na loja, ver a tua aliança de casamento. Então ela me olhou e disse assim: tu tá doida? Nem namorado eu tenho. Eu falei: não, a gente vai lá na... Falei assim pra ela: qual loja de aliança que tu ama? Eu falei pra ela disse: a Vivara. Eu falei: então tá, a gente vai no cliente, já passa lá, já passa no shopping, de repente já vende até um pacote lá pra mulher da loja, né? Mas vamos lá. E a gente foi. Quando a gente chegou na loja, a atendente falou assim: então, qual que é a data do casamento? Eu falei: a gente não tem ainda nenhum noivo. A gente não tem ainda nem o noivo. Mas eu já vejo esse noivo aqui, eu quero ver, porque a gente veio escolher a aliança para o noivo. Foi mais ou menos assim, literalmente profético. E daquele tempo para cá, eu comecei a entender o versículo que está lá em Marcos, capítulo 11, versículo 24, que diz assim: por isso vos digo, tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e o tereis. Tem algumas versões que falam: tudo aquilo que tu pedir, crendo que tu já recebeu, tu vai receber. Esse versículo junta 3 tempos: presente, passado e futuro. Tudo aquilo que eu fizer agora, crendo que já me aconteceu, já é meu. E eu parei de duvidar das coisas. Isso foi, por exemplo, um mês de setembro. 2 meses depois, ela já tinha namorado, ela já estava vendo, e eu hoje sou madrinha, né, do casamento dela, eu e o Andrade. O que eu quero dizer para você? Não importa o teu impossível. Porque não é sobre o teu impossível, é sobre quem torna tudo possível. Quando a gente muda o ângulo que a gente está olhando, a perspectiva, mas isso está à espera, né? Porque isso tem o saber esperar. Então, essa história é muito linda, assim, e a gente passou um tempo muito precioso. Mas a forma como ela vem trabalhar no lugar ali na empresa, e como ela foi acolhida, e como a pessoa que acolheu trouxe a Cibele para ela tinha tudo pra gente nunca se falar. Para sermos eternas rivais. Hoje eu entendo que foi só, né? Eu até falo assim para ela: eu agradeço tanto a Deus pela vida dessa pessoa que nos uniu, de certa forma, mesmo que quando ela trouxe, ela não trouxe com esse olhar de tipo assim: olha, a Cibele vai te ajudar, tal, não. Olha, tem cuidado, tal, né? Porque você vai ocupar a vaga da Cibele. Então, a Cibele trouxe várias características da Cibele que ela não conseguia ver em mim, porque tudo que eu vejo no outro tá em quem? Tá em mim mesmo. E foi muito difícil pra mim, sabe? Porque eu também tinha uma certa dificuldade com essa pessoa. Hoje eu entendo.
Mas hoje eu não tenho mais a oportunidade de mais sobre ela. Hoje ela não está mais nesse plano. E o meu arrependimento, entende? Então, onde a gente tá, a gente precisa tomar muito cuidado. Pra de verdade, a gente não matar uma semente. Isso. Pra gente não matar o tempo, não fugir da estação por conta do tempo. Mas vamos lá, e aí... Tu ouviu aquela canção, ouviu aquilo tudo. Eu só chorei aquele dia, na verdade. Eu só chorei porque as minhas motivações estavam erradas, né? As minhas motivações estavam erradas, o meu altar estava errado. Eu entrava na presença de Deus para pedir coisas. Eu não tinha o prazer de estar na presença de Deus. Então ali foi um momento de cura, de intimidade meu com o Pai. Porque eu sempre fui aquela filha de pedir. Sim. Sempre fui. Eu quero isso, quero isso. Sabe? Aquela mimada, assim. Sim. E, então, essa foi, assim, uma fase da cura pra mim. Até hoje, né? Um momento de a gente olhar pra dentro e organizar as coisas, né? Eu olhei que tu traz também, dentro desse projeto, a fase do isolamento. Isso. Essa é a próxima fase. E muitas estão hoje, né? Sim, é exatamente esse momento, essas mulheres que o Senhor tem me apresentado. Olha, sabe, nesse tempo agora, né? Que estão nesse lugar de isolamento. Porque, assim, é cansativo, sabe, Sibeli? Eu digo por experiência, é cansativo você responder as mesmas perguntas, né? E aí? Quando vem? Tu não tem filho ainda? Por quê? Certo, tá só focando na carreira. Enfim, né? Você não consegue engravidar? Não, é que eu não consigo. Eu não consigo engravidar. Mas faz assim, ó. Bota as pernas pra cima. Faz e perna pra cima. Então, assim, pessoas que não têm intimidade, né? Ou, né, enfim, julgamentos, né? Ou assim, tu sabe a história de uma fulana que ela também não conseguia. E Tô na história. Então, as mulheres que geralmente esperam, muitas mulheres que esperam, elas nem falam, porque elas não aguentam mais, assim, né? Eu conheci mulheres que proibiram Deus de usar profetas para falar com elas. Eu não quero mais profecia, tô cansada. Olha aí. Então é mais fácil eu ficar aqui no meu mundinho, né? Aí eu não me exponho, Sim. né? Eu não me exponho, eu não sofro, as pessoas não precisam saber, ninguém vai me julgar, sim, né? Então eu vivi nesse lugar alguns anos, assim, né? Porque daí demora pra acontecer e daí aí acaba sendo até... tu ficando até em dúvida, vem a dúvida de novo, aí tu tem que colocar tua fé em ação de novo, certo? E nesse momento foi onde o Senhor me levou pra fase da exposição. Que é o que a gente entra aqui agora. Na fase da exposição, eu tive uma experiência com o Edevando. Ele é um profeta da nossa casa, é um homem de Deus. E ele foi ministrar no retiro. E ele geralmente não ministrava no retiro, ele ministra na aula, né? Mas o Senhor me preparou aquele semestre e ele foi ministrar no retiro. Aí eu estava muito envolvida com as coisas da cantina, do operacional ali, do retiro. Eu falei, no final da ministração eu desço, né? Porque ele vai ministrar ainda no final, né? Que daí a gente vai ministrar, vai orar pelas mulheres. Eu vou descer no final. E continuei ali arrumando água, arrumando refrigerante, arrumando coisas. Daqui a pouco a Priscila chega toda esbaforida. O Edevando. Tá aí. Ele quer falar contigo, não é? Ele falou que ele só vai começar a aula quando tu chegar. Olha só. E o Edevando, ele chegou uma palavra pra mim na frente de quase 200 mulheres. Uau. E ali foi também, né, uma promessa de Deus, foi uma oração muito pontual que ele fez na minha vida. E ali começou a minha exposição, né? E ali eu comecei a mudar a minha mente. Perfeito. E realmente ele orou por isso. Ele botou a mão na minha mente, na minha cabeça, ele disse mudança de mente, né? Renovação da mente. E eu estava num lugar que eu achava que eu não podia gerar nada. Olha só. Eu estava num lugar que eu recebi uma seta maligna na minha mente, que eu achava que eu não podia gerar mais nada, porque eu não podia gerar nada. E eu estava naquele lugar. E eu estava perdendo de ver tudo aquilo que Deus já tinha feito através da minha vida e na minha vida. Sim. E eu estava ali naquele cativeiro, naquele momento ele me tirou daquele lugar, sabe? E ali onde foi que começou a exposição. Quanto tempo faz isso?
eu acho que faz uns 3 anos, 2, eu acho que faz isso. Acho que foi 2000 e... Eu acho que faz uns 2 anos atrás. Interessante, até porque na psicologia, uma das formas de a gente trazer para a pessoa para vencer, enfrentar o medo, enfim, é trazer exposição. Olha, a gente precisa fazer um processo aqui que não é para o teu sofrimento. Aliás, é para a tua cura, mas é permitir que a pessoa viva esse lugar de expor aquele medo. Então a gente vai enfrentar. Como que a gente enfrenta? Expondo. E depois disso, eu me deparei, né, numa palavra de Lázaro, né? Que Lázaro, ele começou a ser curado, não quando ele mergulhou a 7ª vez. Ele começou a ser curado quando ele expôs as feridas dele. Então, eu tô mergulhando, talvez eu esteja no 5º mergulho, não sabemos ainda, né? E então essas são algumas fases, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Amanda, deixa eu te fazer uma pergunta agora que muda tudo, né? A pergunta que muda tudo é aquela: o que você tem para dizer para as mulheres no dia de hoje? O que você diria para elas nesse exato momento, olhando para toda a tua trajetória? Entendendo que o teu filho hoje está sendo gerado, mas que por alguns momentos tu também já até perdeu a esperança. Porque nessas fases todas que tu passou, que tu trouxe aqui, a gente não sabe onde isso aqui vai chegar. A gente só sabe que ele já está chegando, já está curando. Mas o que tu diria para essas mulheres que estão lá assistindo e a pergunta é: o que elas devem fazer nesse momento? Permanecer. Acho que essa é a palavra, sabe? Permanecer. Permanecer, esperar em Deus. O lugar onde eu busco estar hoje, né? É nesse lugar de Maria, irmã de Lázaro. Sim. Né? Até eu vou trazer essa reflexão para a gente finalizar, né? Maria, ela já era conhecida como aquela que ungiu o Senhor com perfume e enxugou os pés dele com seus cabelos. Olha só. Ela já era conhecida. Em João 11, fala ali, esta Maria, né? Irmã de Lázaro, aquela Maria que ungiu os pés de Jesus, aquela, ela já era conhecida como a mulher que ungiu. Quando elas pediram para chamar Jesus, porque ele estava doente, demorou ainda alguns dias para sair. Quando Jesus chegou, Lázaro já estava morto, né? E a Bíblia diz, no versículo 20, que quando Jesus chegou, Marta foi ao encontro dele, né? E Marta teve ali o momento com Jesus. E Maria, porém, ficou sentada em casa. Maria ficou sentada. Maria sabia quem era Jesus, ela tinha um relacionamento com ele. Ela já tinha, entregue tudo, né? Tudo para ele. O poder da intimidade, né? Quando a gente já realmente ela conhecia. Isso mesmo. Perfeito. Ela conhecia. E ela permaneceu sentada, esperando. E quando Marta chamou, Jesus está te chamando. Aí ela foi rápido. Apressadamente ela foi. E ela chorava, e as pessoas que estavam com ela choravam com ela, estavam consolando ela. E as pessoas achavam que ela estava indo no túmulo chorar. E ela foi ao encontro de Jesus. E Jesus, quando viu Maria chorando, e as pessoas que estavam ao redor dela chorando, ele chorou. Sabe? Ele entendeu o que ela estava sentindo. Então, esse lugar onde Maria estava é o lugar onde eu quero estar. E isso é uma busca diária. Sabe que ontem foi muito interessante, porque eu queria preparar algo aqui e tal, e te trazer um presente, e é o primeiro podcast, e a Sibeli gosta de falar, mas eu também gosto de servir, e quando a gente serve, para quem serve com muita excelência, quando você não prepara algo, é muito frustrante. Só que eu aprendi um lugar em Deus que não é o de depender, é o de confiar. E quando a gente confia, a gente vive num lugar de é só hoje que eu preciso. Qual que é o maná de hoje? E ontem nós tivemos a oportunidade de ir no lançamento de um livro, Mulheres que Pregam, da Jussi. E a Jussi, gente, a Jussiele é, meu Deus, uma pessoa incrível, assim. Quando eu vou sair de casa com Andrade, eu lembrei do livro que ela já tinha autografado e eu falei, olha, eu vou no teu lançamento
eu vou levar o meu livro autografado porque eu quero fazer uma foto. E quando eu lembrei, quando eu já estava aqui na porta, eu falei, não vou subir de novo, não. Depois eu pego de alguém lá e bato foto. Na hora que acabou toda aquela, né, aquela celebração linda que foi, meu Deus, coisa mais linda. Acabou a celebração, eu falei, eu vou lá pegar um livro, eu vou comprar um livro e vou levar lá para ela autografar. Vou abençoar a vida dela de novo, né? Cheguei lá, ela disse, o que tu quer? Eu falei, não põe meu nome, não. Só faz uma mensagem profética. E amém. Então ele é teu hoje. Ele é teu. E dentro tem algo que é para ser para você. Porque eu acredito que tudo que tu trouxe, toda a tua experiência, né? Tudo aquilo que Deus te permitiu viver até aqui tem um propósito. É lindo, né? Então talvez venha finalizar esse processo, fechar esse processo e tu entender qual que é o chamado real. Ela tá no grupo-chave da mente. Ela vai receber depois, né? Um recorte exclusivo, porque a frase de semana passada, de um treinamento que eu fiz, de Isaac Newton, é assim: eu só fui mais longe porque eu me apoiei no ombro de gigantes. Então, ontem eu me apoiei no ombro da Lucy, quando eu entendi que honrar a vida dela comprando um livro, ela já tinha nos dado de presente, mas não era sobre isso. Era sobre o entendimento de que talvez ela não esteja em todos os lugares, não seja possível, mas a obra dela vai estar. E o que está aí, principalmente, que é o que ela carrega, assim como você, né? E você me disse, eu não sei se isso aqui vai se transformar num livro, essa minha história. Eu sei o que Deus vai fazer, mas eu estou dizendo sim. Senhor, quer me expor? Ok, com isso. Então, eu acho que essa frase que está ali... Posso ler? Pode! Deus use a sua voz com a autoridade profética. É isso. E tudo que a gente profetiza passa por um processo de cura antes. Porque não tem como acontecer algo sem antes estar curado. Eu quero agradecer a tua vida. Obrigada, meu Deus, eu que agradeço. Honrar ela, tá? Que esse livro seja o divisor de águas daquilo que faltava para te acessar esse lugar de entendimento também. E para você que está assistindo, né? Eu sou muito grata a Deus por todas as mulheres que todos os dias de manhã estão lá. É cura na minha vida. É cura. E tudo bem que eu fui movida pelo autossacrifício. Porque eu olhei para uma família que precisava de ajuda, né? Eu olhei para pessoas ali que estavam precisando e qual que era a minha forma de ajudar. Mas no processo eu entendi que se eu estou fazendo por alguém, antes eu estou fazendo por mim. Se eu estou ajudando alguém, alguma mulher, antes eu estou me ajudando a ser melhor do que eu mesma e não ser melhor do que a outra. E nessa jornada aí de 2, 3 meses, mais ou menos, né, da data que iniciou até agora, eu já perdi as contas de quantos comentários eu recebi, de quantas palavras. Eu já perdi as contas de quantas mulheres vieram me dizer assim, ó, muito, muito, muito obrigada pela tua vida. Até hoje eu nunca vivi nada semelhante a isso. E eu falei, não é sobre mim, eu sou só o veículo. É sobre aquilo que Deus me permitiu carregar. E para finalizar, eu lembro de quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. Eu fui passar umas férias na casa de uma tia que eu gosto muito, em Camboriú. E ela tinha um casamento para ela ir. E ela disse, então já traz uma roupinha bonitinha para ir no casamento. Sabe aquela frase? Já vem no fim de semana, mas traz uma roupinha bonitinha pra ir no casamento com a tia. E eu lembro que eu tava com uma jardineirinha jeans, assim. E eu lembro que lá naquele casamento veio um moço e falou assim, ó. Ei, menina, Deus vai te usar tanto, 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 mas tu não tem noção do que vai acontecer com a tua vida. E a tia me lembrou essa semana disso, né? Lindo que tá acontecendo contigo. Porque eu já passei muitos percalços, né? A gente passa na nossa vida. E uma das coisas que mais me pararam esse tempo todo era a vergonha. E eu tenho vencido ela, que é a exposição. Então não adianta eu ensinar um paciente a sair de um lugar de dor e sofrimento, que é expondo ele à vergonha, se eu não viver esse lugar também. Então, parabéns. E nós estamos na mesma estação da exposição. Nós. Estamos nos expondo. Era muito mais fácil eu recebi convites para ir a podcasts de amiga. Era muito mais eu ajudar, patrocinar algum, ir lá participar de vez em quando. Mas tendo um Zé e um Jason do meu lado, um Zé parceiro, um Zé, né, que acredita em um marido, um esposo, que é o Andrade, que, meu Deus, eu sou muito grata à vida do Andrade por isso. É impossível a gente não se mover para esse lugar de propósito. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu desejo do meu coração é que você volte com o bebê nas mãos, amém? Em nome de Jesus, declaramos isso. E já vamos à loja de bebê. Já vamos. Assim como eu fui lá, né, com essa pessoa que eu amo tanto, que já foi minha guardiã, ver a aliança. Eu acredito muito no poder daquilo que a gente carrega, bem? Então, até o nosso próximo encontro. Eu me despeço de vocês com a palavra de Marcos, capítulo 11 e o versículo
24, por isso vos digo, tudo o que pedirdes orando, crendo que o recebereis, o tereis. Traduzindo para uma linguagem um pouco mais clara da Cibele é tudo aquilo que tu agradece, crendo que tu já recebeu, tu vai receber. Até o nosso próximo encontro.